Nosso tema hoje é venham e vejam, né? Um chamado ao compromisso. Nós temos sentido isso dentro do ministério, que nós chegamos num ponto do ministério que nós estamos numa virada de chave. Pecados que estavam escondidos, Deus está trazendo à tona. Não para envergonhar a pessoa, mas para a pessoa colocar a vida em ordem. Mas trazendo à tona não é para que toda a igreja fique sabendo, não. Traz à tona, causa um alvoroço, para que você possa colocar a sua vida em ordem. Porque o Senhor nos ama. E Ele não quer que nós ficamos com pendências, pendente, agarrado, preso, em falta de perdão, em pecados, de toda sorte. O Senhor quer nos libertar. Quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida abundante aqui nessa terra. Uma vida abundante não relacionada a dinheiro, mas poder viver em paz dentro de casa, poder estar bem com a sua família, poder estar bem com os seus filhos, poder estar bem no seu relacionamento, poder estar bem com os irmãos. Amém? Nos últimos dias eu tenho refletido bastante na minha vida. E como eu tenho vivido, é uma reflexão minha. Quantas vezes nós somos levados a viver uma vida no ritmo frenético? Eu já falei sobre isso aqui. Qualquer pessoa que você perguntar, como é que você está? Estou corrido. Estou corrido. Que a moda agora é falar que está corrido. Não existe uma pessoa que você encontra que a pessoa fala assim, rapaz, estou de boa. Todo mundo fala que está sem tempo. Estou corrido. E às vezes está fazendo nada. Mas eu preciso falar que eu estou sem tempo, porque senão a pessoa vai achar que eu sou um à toa, que eu não faço nada da vida. Como é que é? Estamos aí na correria. Meu irmão, por que você não vem para a celebração? Rapaz, está uma correria doida. Quando a pessoa me diz isso, é como se ela estivesse falando comigo assim, você não faz nada, você é um à toa. Viva a sua vida sem fazer nada. Eu estou corrido demais. Meu irmão, está todo mundo corrido. Problema com o filho em casa. Problema no trabalho. Problema na empresa. Problema, meu irmão. E eu tenho refletido nisso. As nossas conversas, quase todo o nosso tempo estamos dedicando a dizer aos outros aquilo que nós temos, aquilo que nós conseguimos. Comprei uma casa, comprei um carro, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo outro. Nós temos como é que eu tenho feito aquilo outro, qual a próxima viagem que eu vou fazer, como as coisas estão difíceis. Não existe um que você pergunta, e aí, rapaz, está difícil demais. Não sei nem como é que eu vou arrumar. Está difícil demais da conta. E a gente vai sendo amarrado e preso nisso daí. Ou até mesmo nós temos cogitado de fazer algo para o Senhor, ajudar mais nos trabalhos na igreja, mas quando avaliamos o nosso próprio coração, percebemos que nós estamos tão preocupados em satisfazer as nossas próprias vontades e desejos, que esquecemos que Cristo não nos chamou para fazer coisas para Ele. Deus nos chamou, Cristo nos chamou para estarmos com Ele, permitindo com que Ele reine em nossa vida e transforme a nossa vida. O propósito de Deus não é nos fazer fazedores de coisa. O propósito de Cristo é transformar a nossa vida, a sua imagem e semelhança. E como consequência dessa transformação, eu me dedico cada dia mais ao serviço do Senhor. Mas nós queremos satisfazer a nossa própria vontade. Se alguma coisa não sai certo dentro do ministério, ou dentro da igreja, ou dentro do meu trabalho, que não da forma que eu quero, eu já fico como menino do buchão, emburrado, zangado. Nós precisamos crescer, amadurecer. Tem uma passagem que está no livro de Lucas, eu gosto dessa passagem do livro de Lucas, que fala dos dois fundamentos. Que fala, na verdade, quando Jesus vai visitar Marta e Maria. E a Bíblia fala que Maria assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino, mas Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Eu não vou ler todo o texto. E Jesus fala para ela, mas ela fala para o Senhor, Senhor, você não se importa do fato da minha irmã ter deixado eu ficar sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar, fala para ela, Senhor, vai lá, ela está muito quieta, fala para ela para vir me ajudar, Senhor. E Jesus vira para Marta e fala, Marta,
Você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Só uma coisa é necessária, irmão: colocar Cristo no centro da nossa vida, sem reserva, sem condições. O Senhor governa. Como dizia uma música que nós cantávamos antigamente, Jars of Clay. Jars of Clay. Né? Destrói meu mundo e edifica o seu. Que cresças tu e diminua eu. Quebra minha vida, Senhor. Desfaça tudo. Constrói o seu sonho, o seu projeto, os seus desígnios sobre a minha vida. Não é o que eu quero. Eu tenho pensado muito sobre isso. E algumas celebrações atrás, eu estava aqui, e no período do louvor, Deus me fez uma pergunta. E perguntou para mim se Ele era suficiente para a minha vida. E a resposta foi imediata no meu coração. E Deus me levou a ver situações na minha vida, aonde Ele me fez entender que Ele não tem sido suficiente na minha vida. Não porque Ele não é, mas porque eu não tenho me satisfeito naquilo que Ele tem feito. Quantas vezes nós colocamos todas as nossas esperanças e expectativas naquilo que os homens podem fazer para nós? Quantas vezes nós colocamos a nossa expectativa na nossa conta bancária? O que a minha conta bancária pode me proporcionar? Ou em coisas que eu mesmo possa conseguir? Nós estamos sempre na força do braço, irmão. Quantos estão comigo? Nós estamos sempre na força do nosso braço. E Deus começou a falar isso comigo, e Deus começou a me lembrar do início da minha caminhada com Ele, que eu não tinha absolutamente nada. A minha família não tinha dinheiro, não tinha condição financeira. Nós vendemos o bar que nós tínhamos, era lá onde é o Açaí hoje. Tínhamos um bar ali, vendemos. Pedimos um prazo de uma semana para o cara tomar posse do bar. Nós vendemos no domingo, na terça-feira ele amanheceu na porta com a mudança. Tivemos que sair de lá às pressas. Pastor Camilo e pastora Hilda cedeu uma casa que tinha aqui na Arce 13. Mas os novos ele não vai saber nem o que é Arce 13. Aqui é Arce 12, 106, é a 108. 108 Sul. E fomos morar na casa deles, numa edícula, sem pagar aluguel. Nós não tínhamos condição para nada. Quando eu fui casar com a Valdete, eu fui abrir uma conta. Hoje você entra no aplicativo, abre conta sem dinheiro. Naquela época, se você não tivesse dinheiro para abrir conta, você não abria. Eu fui para abrir uma conta no banco. Preciso depositar, não lembro quanto que era um dinheiro que eu não tinha. A única conta que eu consegui abrir foi uma poupança, que tinha que botar R$100. Que na época R$100 era uma fortuna, meu irmão. Não tinha condição de nada. Eu não tinha uma profissão. Mas existia algo no meu coração, um desejo de agradar a Deus. Um desejo de viver plenamente para Ele. E confiar inteiramente nas suas mãos. E Deus me fez perceber, naquele domingo, que eu não vivia mais dessa forma. Porque eu confio na minha conta bancária. Eu não sei vocês. Não que ela tenha muita coisa, mas eu tenho mais do que naquela época. Porque na época não tinha nada, hoje qualquer coisa que sobra tem. Entretanto, os anos vão passando. Deus vai mudando a nossa história e aos poucos, sem ver, nós vamos nos tornando pessoas que confiam mais em suas próprias forças, em sua própria sabedoria, conhecimento, do que no cuidado de Deus na sua própria vontade. Nós vamos confiando em nós. Meu Deus do céu, eu preciso pagar uma conta, eu não vou dar conta, mas nós esquecemos de ir ao Pai e pedir para que Ele traga a provisão sobre a nossa casa.
Eu já falei aqui que uma vez acabou o gás, eu fazia seminário em Goiânia, acabou o gás em casa, eu estava de férias, passando uns dias aqui na casa dos meus pais. Acabou o gás. Vamos comprar gás. Não tem dinheiro. E não tinha dinheiro para comprar gás. Não tinha nada para comprar gás. O que nós fizemos? Oramos pelo gás. E eu lembro da minha oração até hoje. Senhor, Tu és o Espírito que traz vida. A Tua palavra diz que Tu és a pneuma, aquele que sopra. E eu te peço agora, enche esse gás em nome de Jesus. Nós não temos condição. Durou 6 meses o gás. Quando terminou o gás de novo, vamos orar. Aí eu falei, não, aí já é abuso. Agora nós temos dinheiro. Agora vamos comprar, tira do bolso. Depois de 6 meses tinha dinheiro. Agora não, agora peraí. Aí você já está abusando mesmo. Naquela época não tinha. Agora você tem um pouquinho para comprar. Então vai lá e compra. Mas nós não confiamos que Deus pode suprir. Nós não confiamos que Deus pode mandar alguém na sua casa e lhe entregar uma cesta básica ou te dar um salário de um mês. Nós não confiamos em Deus. Porque nós estamos com a força do nosso braço. Pare e pense em como temos confiado na força do nosso braço. Confiado na nossa conta bancária, nos bens que temos, nas especializações que temos, em nossos contatos e em tantas outras coisas, network. Está cheio de gente dentro da igreja só para fazer network. A pessoa não quer ir para uma igreja pequena. Não, porque lá eu não vou conseguir cliente. Eu já ouvi de boca de pessoas falar comigo, não vou para a igreja tal, porque lá eu consigo fazer um network, consigo fazer umas vendas. Não estou falando de longe, não, estou falando de Palmas mesmo. Porque nós confiamos no nosso network, na nossa força, meu círculo de contato. A gente quer sempre dar um jeitinho para resolver as coisas. Está com problema? Vou te ajudar, Mauro Sérgio. Vem cá ligar para fulano, que ele vai dar um jeito ali, mas nós não oramos, nós não buscamos ao Senhor, nós não pedimos direção, nós simplesmente fazemos. Então quer dizer que eu tenho que ficar passivo esperando as coisas acontecer? Aquele que sai caminhando, andando, chorando, semeando, voltará com o face cheio. Não é parado, eu saio caminhando, chorando às vezes, mas semeando, porque eu vou voltar e vou colher. Aquele que sai com choro, semeando, caminhando e semeando, com alegria, voltará com os faces cheios. Não adianta você ficar parado, lamuriando da vida. Meu Deus, está tudo errado, minha vida não vai para frente. Meu filho, anda! Quando o povo de Israel chegou de frente ao mar, e agora, como é que nós vamos fazer? Deus virou para Moisés e falou, diga ao povo que marcha. Mas marchar para onde, Deus? Olha o tamanho desse mar, rapaz. Estenda o seu cajado. E o povo começou a marchar, e o mar se abriu. Tem uma música do Projeto Sola, eu acho que não é nem do Projeto Sola. Alguém que canta o Projeto Sola canta junto. Coloque o pé, que eu coloco o chão. Eu creio nisso. Pisa sobre as águas, que você vai andar sobre as águas. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Nós precisamos parar com essa fé racional. Isso não é fé. Fé é certeza das coisas. Eu tenho convicção que Deus é comigo. E Ele vai mover. E Ele vai fazer acontecer. Não é porque eu estou determinando, mas porque eu creio num Deus que move céus e terra a favor dos seus filhos. Senhor, eu preciso de um milagre. Então faça um milagre na minha vida. Lucas capítulo 6, versículo 46, ele vai falar, por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que a ruína foi grande daquela casa.
O problema não é o terreno onde é que você está construindo. O problema é se ela tem alicerce ou não. Esse é o único texto dos evangelhos que dá esse detalhe. Nos outros textos fala, quem será semelhante? É um homem que construiu a casa sobre a rocha e outro sobre a areia. E eu sempre ficava assim, ué, mas e as praias? Por que não cai? Construiu sobre a areia. Aqui em Palmas tem uma chácara que a casa é construída sobre a rocha. E o rio passa do lado da casa. Nós fazemos retiro muito lá. Hã? É do Dália? Não é? Mas aqui fala que o problema é o alicerce. O versículo 46 nos traz uma profunda reflexão sobre a sinceridade da fé e obediência. Jesus questiona aqueles que o chamam de Senhor, mas não vivem conforme os seus ensinamentos. Ele destaca que a verdadeira devoção não está apenas nas palavras, mas na prática dos seus mandamentos. Isaías vai falar, esse povo me honra com os... mas o seu coração está distante de mim. Deus está vendo o nosso coração. Mas eu estou orando, buscando, e nada acontece, porque Deus está vendo o seu coração. E Ele sabe que você está barganhando com Ele. E Ele vai trabalhar na tua vida até que você se renda. Porque Ele não ocupa o mesmo lugar que eu estou ocupando. Ele é Rei soberano. E Ele precisa do trono para Ele. Do trono da minha vida, do meu coração. Chamar Jesus de Senhor implica reconhecer a sua autoridade e a sua soberania. No entanto, esse reconhecimento precisa ser acompanhado de ações que reflitam os ensinamentos da sua palavra. A fé genuína, ela é visível quando nós seguimos o que Ele diz. Não apenas quando proclamamos com a boca. Por isso que tem muita gente que fica aí, eu determino que o Senhor faz isso comigo. Meu coração está distante do Senhor, pode determinar o tanto que você quiser. Desculpa a expressão, pode babar o cano da boca. Não vai acontecer, porque Deus está vendo o seu coração. Eu determino que nada vai me acontecer. Mas deu problema, porque Jesus falou que vai passar por tribulação. Então você está indo contra o que Jesus está dizendo. Não vai dar certo. Está entrando em choque. Meu pai dizia, revestir da armadura de Deus, para quê? Para que a gente reveste da armadura de Deus? Efésios 6, 5, 6, né? Para poder resistir ao dia mau. E meu pai completava, e o dia mau vem, e ele vem. Seja uma doença, seja um desemprego, seja o que for, ele vem, e eu preciso estar preparado para isso. O que Jesus está em busca não são de seguidores de palavra, mas discípulos de atitude. Ele nos chama a uma fé ativa, onde os nossos atos confirmam a nossa devoção. A passagem de Lucas 6, que lemos acima, nos diz sobre onde está fundamentada a nossa vida. O problema aqui não é simplesmente em que terreno nós estamos construindo, mas sim aonde e como nós estamos construindo a nossa vida. Alicerçada em quê? Nós oramos para que Deus realize a nossa vontade. Nós oramos para que Deus realize os nossos desejos. Nós sonhamos, nós projetamos, nós pedimos a Deus que os realize. Mas nós não clamamos para que Deus realize a vontade dEle na nossa vida. A minha oração é, há anos, Deus, eu quero a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja contrária à minha vontade. E várias vezes eu tenho a minha vontade contrariada. Porque eu acho que eu sei o que é bom para mim, mas o meu pai tem a certeza do que é bom para mim. Seu filho acha que ele sabe o que é bom para ele. Não é verdade, pai? Os filhos aí acham que ele sabe que eu sei o que é bom para mim. Meu pai não sabe de nada. Mas se ele não soubesse de nada, você teria nascido com a idade do seu pai. Da mesma forma, Deus conosco, rapaz, deixa eu te... Não, eu sei resolver. Moço, deixa eu te... Não, deixa comigo. E Deus faz com a gente igual a gente faz com os nossos filhos. A gente vai atrás. Tá bom, pode ir lá, meu filho. Caiu. Ô, rapaz, vem cá. Deixa eu pegar você. Vai, pode ir. A gente está sempre por perto, tentando ajudá-lo, porque a gente sabe que vai tropeçar. Lucas 6,46 nos fala que um homem cavou bem profundo e lançou alicerce sobre a rocha. Já no versículo 49,
fala de um homem que construiu a sua casa sobre areia e sem alicerce. Aonde é que você tem construído a sua vida? Até onde vai o nosso compromisso com Deus e o seu reino? Deus tem falado, eu tenho falado e Deus tem ministrado ao nosso coração, que Deus está nos chamando, a nós, grão de mostarda, Palmas, eu não sei o restante dos grãos de mostarda, eu não sei as outras igrejas ao redor dessa cidade, mas eu sei o que Deus está nos chamando como igreja a fazer. Deus está nos chamando a mudar de estágio, a sair do campo do menino, deixar de criança e frutificar e amadurecer. Deus tem ministrado conosco nos últimos anos sobre a importância do encorajamento cristão, sobre vivermos em comunidade, que a fé começa em casa, que precisamos viver o evangelho a partir das nossas casas. Temos aprendido a respeito da importância das disciplinas espirituais na nossa vida cristã. Temos aprendido também sobre a comunhão entre os membros da comunidade. E tudo isso para quê? Para nos trazer esse ponto aqui agora. A esse ponto de mudança de estágio, de tomada de postura. Nós temos falado aqui, a palavra do André semana passada, sobre preguiça. É tempo de decidirmos e assumir um compromisso maior com Deus, amém? Na nossa casa, na nossa família. Você que é pai e mãe, assuma um compromisso dentro da sua casa, de conduzir o seu filho, o seu lar, à presença do Senhor. Larga de ser um homem banana, que fica esperando a mulher resolver as coisas. Assuma o papel que é seu. Amém. Vá à frente, bata no peito, joga no chão e resolva o problema. Meu pai dizia, o problema vem, você mata ele no peito, joga ele no chão e parte para a jogada. Não adianta matar no peito e jogar para trás, depois eu resolvo ele, porque ele vai voltar. E ele volta maior, pior, com mais desafio. Então resolva logo. Não permita com que a sua família pereça no meio do caminho. Não permita com que a sua família se frustre. Você é o homem da casa, amém, homem? Amém. Não. A palavra do André na semana passada me chamou a atenção o texto base, Provérbios 24, do 30 ao 34. Ele começa no versículo 30 falando o seguinte: passei pelo campo do preguiçoso e junto havia um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de espinhos, coberto de urtigas. O muro de pedra estava em ruína. Meu irmão, uma vida cristã preguiçosa terá como resultado uma vida desorganizada, sem segurança e cheia de dificuldade. Porque está desorganizado, está preguiçoso. Quantos estão comigo? Falei com a Valdete, li a palavra com a Valdete. Ontem eu falei assim, rapaz, está pesado, eu acho que eu vou ministrar outra coisa. A gente como pastor, a gente fica assim, rapaz, mas tá... Eu só chego para... Ainda bem que tem uns aí que vem batendo, mas eles batem um pouquinho mais ameno. Como é que é? Dá uma sopradinha. Temos vivido uma vida preguiçosa, uma vida cristã preguiçosa. Acreditamos que a fé em Cristo é para fazer de nós pessoas felizes, realizados em todos os nossos caminhos. Mas o que Cristo me ensina é que se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Nós precisamos perder o controle da nossa vida. Eu tenho orado e jejuado desde o começo do ano, Deus, eu preciso perder o controle, eu estou muito no controle. Ô pastor, cuidado com o que você está orando, eu preciso disso. Porque nós não vemos mais milagres acontecendo, nós não vemos tão estrondoso como você vê no livro de Atos, porque nós temos uma fé preguiçosa, nós não cremos mais que Deus pode mover os céus e a terra.
que Deus pode parar a chuva, que Deus pode parar o sol, que Deus pode multiplicar o pão no meio do nada. Mas nós confiamos na força do nosso braço. O sistema desse mundo sempre vai nos dizer que devemos fazer aquilo que nos faz bem e nos satisfaça. Quando a Bíblia diz que devemos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. Infelizmente, a nossa perspectiva do que Deus tem para a nossa vida é fundamentada naquilo que o mundo tem ensinado. E o que é que o mundo tem ensinado? Faça tudo que te deixa feliz e te satisfaça. Falei com jovens ontem. O ser humano vive por três coisas. Quais são? Necessidade, prazer e propósito. Talvez eu e você temos vivido por necessidade e por prazer, mas nós temos que viver por propósito. Nós temos um propósito eterno a cumprir aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos o poder de Deus sobre nós. Não é porque nós somos melhores ou maiores do que ninguém, mas porque nós conhecemos a Cristo, entregamos nossa vida a Ele. O mundo carece e nós temos a mensagem para esse mundo. Enquanto nós achamos e entendemos cristianismo como uma religião de cumprimento de normas e preceitos, nós sempre vamos ficar na superficialidade. Nós vamos ser sempre superficiais. Precisamos compreender que precisamos ler a palavra, não como uma obrigação religiosa. Meu Deus, eu não li a palavra essa semana, meu Deus do céu. O pastor falou que quem não lê Bíblia não é crente de verdade. Eu tenho que ler a Bíblia. Não é uma simples obrigação, é uma necessidade. O dia que eu reconheço que eu preciso da palavra. Mas eu compreendo que através da meditação e devoção à palavra de Deus, o nosso interior vai sendo transformado e, consequentemente, todas as áreas da minha vida. Eu vou passar por alguns textos rápidos, depois na célula vai ser passada a mensagem lá, você pode pegar todos os textos. Salmo 119, versículo 25 em diante, ele vai falar o seguinte: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me no teu caminho, vivifica-me por tua justiça, vivifica-me porque a tua palavra me vivifica. Vivifica, 19, versículo 149, vivifica-me segundo os teus juízos. Versículo 154, vivifica-me segundo a tua promessa. Versículo 156 do Salmo 119, vivifica-me segundo os teus juízos. Salmo 119, versículo 159, vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Eu preciso ser vivificado. Quantos aqui precisam ser vivificados pela palavra do Senhor? Eu preciso. O próprio Jesus nos ensinou que é pela palavra dele que nós somos limpos. João, capítulo 15, versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. Isso daqui muda a história de vida. É um poder do dunamis, que vem de dentro para fora. É uma obra que me muda de dentro para fora. Sabe aquele pecado que você tem lutado há anos para se livrar dele? Pois é, uma vida de meditação na palavra nos limpa de dentro para fora. Pastor, não estou conseguindo vencer esse pecado. Eu tenho certeza que a sua vida cristã de devoção na palavra é fraca. Porque é a palavra que nos muda. Talvez nos pegamos pensando em como podemos nos santificar. E Jesus nos dá a resposta. É pela palavra que seremos santificados. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você está tentando ser santo pela tua própria força. Não vai dar certo. Mergulha na palavra. Ore a palavra. Quando a palavra fala assim, olha, você precisa abandonar o pecado, Senhor, eu não estou dando conta. Mas eu creio na tua palavra. Opera em mim. Transforma a minha vida. Nesse mesmo caminho, o escritor do Salmo 119 nos diz que a palavra é que ilumina os nossos passos e nos conduz por onde os nossos pés devem ir.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com o que é que você tem iluminado a sua vida? Com o que é que você tem procurado fazer enxergar o seu caminho? É com a palavra. Ela não vai nos deixar tropeçar. Ela não vai nos deixar cair. Porque ela é lâmpada para os meus pés. Por que lâmpada? Porque antigamente se colocava, não tinha lanterna igual hoje, né? Lanterna de cabeça, lanterna de mão. Então botava no pé uma lamparinazinha e ia andando para que iluminasse o seu caminho. Você não precisa enxergar o que está lá na frente. Você precisa enxergar o seu caminho. Mas nós queremos enxergar o que está lá na frente. Nós queremos enxergar o que Deus vai fazer comigo daqui em 1 ano. Será que eu vou vencer essa batalha? Caminhe. Caminhe. À medida que vamos nos aprofundando na palavra, o Espírito vai lavando o nosso interior. A mudança de Deus em nossa vida ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Pois é uma obra do Espírito Santo nos regenerando e nos dando nova vida. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, pelo quê? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está lavando a nossa vida. Ele está trabalhando em nós. Você já não é mais o mesmo de 1 ano atrás. Mas nós não podemos, como a Ana Ruth falou aqui algumas celebrações para trás, qual é a régua que você está se medindo? Você está olhando para o outro e falando assim, o irmão ali não está nem lendo a Bíblia direito, ele está indo bem, então eu vou também na mesma pegada dele. Não, a minha régua é Cristo Jesus, o meu padrão é Cristo Jesus. Se ele falou que eu preciso me santificar, eu vou me santificar. Se ele falou que eu preciso parar de falar a palavra torpe, eu vou parar de falar a palavra torpe. Se ele falou comigo que eu preciso abandonar pecado, eu vou abandonar esse pecado. Eu não estou conseguindo, mas ele é poderoso para mudar a minha história. Tiago, nós estamos vivendo em dias que nos fazem refletir como está o nosso comprometimento com as coisas eternas. Em todos os evangelhos nós podemos ver Jesus falando que esse comprometimento com o reino de Deus era fundamental para aqueles que desejam segui-lo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala o quê? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós vamos nos enganando. Eu sempre falo, eu prefiro que a pessoa esteja no nosso meio. Pode estar toda cheia de pecado, mas aqui é o lugar. Amém? Aqui é o lugar. Não vou mais para a igreja porque eu estou em pecado. Meu irmão, moço, é lá que você tem que estar. Porque você vai juntar comigo que estou em pecado, nós dois que estamos em pecado, nós vamos para o pé do Senhor e pedir para que Ele nos lave de todo pecado, nos livre desse pecado que está prendendo a nossa vida. Mas eu me sinto envergonhado. Não, mas venha passar vergonha junto conosco aqui também. Todo mundo junto, passando vergonha por causa dos seus pecados. Mas é melhor você estar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, comunhão, só por comunhão não gera transformação. Sentar junto, só para tomar café e bater papo e jogar conversa fora, não gera transformação. Comunhão precisa ser proposital. Ela precisa ter um objetivo. Qual o objetivo? Mutuamente nos edificarmos. Mutuamente. Romanos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Mutuamente. Eu oro a Deus para que eu tenha oportunidade de ir até vocês. Para que eu possa compartilhar algum dom espiritual com vocês. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 9. Para que eu possa compartilhar algum dom espiritual com vocês. Mas também para que vocês compartilhem comigo também. E nós mutuamente sejamos edificados. Então, comunhão, vamos reunir, vamos! Ela tem que ter um propósito. E o propósito é conhecer a Cristo. O propósito é revelar a Cristo. O propósito, a pessoa pode chegar para mim e contar todos os problemas dele. A empresa está assim, está assado, eu vou escutar tudinho. Se eu tiver alguma direção, eu vou dar. Se eu não tiver, eu vou falar, meu irmão, vamos para aquele que pode todas as coisas. Eu não sei para que rumo vai esse negócio aí não. Mas juridicamente, também não sei não. Então vamos pedir para Jesus revelar para nós.
O que nós vamos fazer nessa situação aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vem cá, você me diz todos os seus problemas. Vamos colocar Cristo no centro disso aqui. Ele vai trazer a luz. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versículo 8. Essa é a palavra do meu coração. Senhor, eu quero receber instrução sobre as suas vistas. Eu quero que o Senhor, sobre as suas vistas, me dê instrução. E para terminar, muitos de nós, chamados cristãos, temos a nossa fé estabelecida em locais, coisas que não proporcionam sustentação. Com o advento da internet e das facilidades que temos, muitos de nós não temos mais paciência para debruçarmos sobre uma vida de meditação e devoção na palavra. Ao invés disso, nós procuramos os reels, os shorts, os cortes de pregação. E fundamentamos a nossa fé nisso. Seguimos o fuxico gospel e ficamos dando conta da vida dos valadão. Meu irmão, vai cuidar da tua vida. Amém. Eu não aguento mais olhar na internet aquele trem. Você nem sabe que ponto que tudo é verdade. Meu irmão, eles que se resolvam para lá, eles são família. E isso me deixa triste, porque nós ficamos nas nossas rodas de conversa, tomando conta da vida de quem nós nem conhecemos. Do Big Brother que saiu fulano, entrou Beltrano, meu irmão. Não tem problema o entretenimento, mas o problema é que isso começa a fazer parte suprema da nossa vida. E se você segue o fuxico gospel, entra no seu celular agora e dessegue esse negócio, meu irmão. Isso não é de Deus, não. Como é que tem um canal chamado Fuxico Gospel? A Bíblia fala contra a maledicência, a Bíblia fala contra falar mal do outro. Nós perdemos o norte. Desculpa o excesso. Sem a gente seguir, aparece esse trem aqui, rapaz. Essa semana o trem estava tão tribulado, tanta coisa, eu estava resolvendo um negócio na sexta-feira, e a Valdete, e eu pegava o celular e falava para um lado, porque quando eu pego o celular para conversar, eu saio andando para a casa inteira, para o quintal, eu acho que eu tenho que morar numa chácara, que eu saio fazendo a caminhada já. E a Valdete, bem, você tem que terminar o negócio. Quem é que tanto te manda mensagem? Eu falei, nossa, tá cheio de coisa aqui. Eu vou ligar para o Miqueias. Eu vou perguntar para o Miqueias se ele não pode me devolver de novo lá para a montanha. Passou 1 minuto, Miqueias me liga. É de Deus esse negócio. Miqueias, tá falando você que agora, Miqueias. E ele, ixi, o que foi, pastor? Rapaz, tem como você me levar de volta para a montanha, não? Ficar lá, rapaz. Valdete, você vai comigo? A Valdete, eu vou. Tem como chegar de carro? Eu falei, tem. Ah, chega de carro. Você vai ser atribulado, você vai ser atropelado. Se você não parar, meu irmão, passa por cima de você. Estamos vivendo na época dos livros devocionais. Não que usar esses livros seja errado, pecado, nada disso. Eu tenho alguns, eu tenho um que eu uso, muito bom. Mas o que nós fazemos com os livros devocionais? Nós levantamos pela manhã, lemos a mensagem do dia, fazemos uma oração para abençoar o nosso dia e colocamos alguns alvos dos nossos pedidos e pronto, já cumpri o meu ritual. Durante todo o restante do dia, Cristo fica à beira do caminho. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Andando pelo caminho, pensando nele, falando dele, vivendo para ele, pedindo direção para ele, orando por ele, orando em línguas. Orando ao Senhor para que ele se revele a nós. Orando pela sua casa, pelo seu filho. Orando pela sua família. Deus,
alcance o coração da minha esposa, encha ela com o teu espírito, enche os meus filhos com o teu espírito, ó Pai. Sacode a vida do Daniel e da Ana Ruth. Essa é a minha oração, meu irmão. Daniel me ligou essa semana: pai, estou indo lá para o Sambódromo, em São Paulo, vou lá pregar o evangelho. Eu falei: meu irmão, vai com fé. Com quem que você vai? Tem um grupo chamado Velos. Eu vou com eles lá, é um pessoal daqui, é um grupo e tal. Meu irmão, vai, meu irmão. Vai pregar o evangelho. Vai falar de Jesus. Eu orei a vida inteira para que isso acontecesse. Eu vou falar para não ir, meu irmão. Vai, eu tenho empurro para você ir, se você quiser. Vai pregar o evangelho? Vai lá. Aí depois liguei para ele: e aí, você vai amanhã? Que era ontem, né? Pai, eu achei melhor ficar quieto em casa. Porque ele vem numa rotina muito cansativa. Desde o mês de janeiro até agora ele não parou, não está tendo tempo de dormir. Eu falei assim: olha, o corpo reclama. Então se o corpo está reclamando, para. Dedica um tempo de descanso. Você vai ter outras oportunidades para você pregar o evangelho. Descansa, curta os seus amigos. Amanhã é aniversário dele, 21 anos, né? Então, curta. Cristo está nos chamando, a mim e você, para nos aprofundarmos na palavra. Deixarmos de sermos insensatos e procurar conhecer a vontade de Deus para mim. Efésios 5,17. E orar como Jesus orou: não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nós vamos fazer essa oração hoje, e essa oração vai ser a oração da sua vida. Senhor, eu não quero a minha vontade. Sabe por quê? Eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para te dar um futuro e uma esperança. Nós queremos esperança. Nós queremos um futuro próspero. Então entrega tudo na mão daquele que pode todas as coisas. Porque Ele sabe o melhor caminho para nós. Amém? E por último, João capítulo 1, versículo 38 em diante. Eu coloquei errado aqui, viu, Rodrigão? Acabei de ver aqui. João capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-os, vendo que seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Qual é o contexto dessa palavra? O contexto dessa palavra está no versículo 19 ao versículo 51. Você consegue entender todo o contexto. E aqui João Batista está sendo questionado pelos líderes religiosos sobre a sua identidade e missão. E João Batista fala assim: olha, deixa claro, eu não sou o Cristo, mas vem alguém após de mim, que esse sim vocês devem seguir, porque eu sou a voz que clama no deserto. João capítulo 1, versículo 23. Eu preparo o caminho para que o Messias, para que o Mestre venha. No versículo 29, ao ver Jesus de longe, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele ouvi. Na sequência, Jesus convida os discípulos para segui-lo, com as palavras: vinde, vede, venham ver, segue-me. O chamado de Deus sempre traz um propósito, fortalecendo a direção para a vida e nos dando uma identidade e destino. Agora imagine bem, André provavelmente passou a vida inteira ouvindo a respeito do Messias que era prometido, do Messias que tinha que vir, que ele viria resgatar todo o povo judeu, que ele iria ser rei, soberano, governar, poderoso. E de repente ele está frente a frente com aquele que era chamado Messias. E ele começa a fazer perguntas para Jesus: onde é que você mora? O que você faz? E a pergunta que ele faz é: onde é que o senhor mora? E qual foi a resposta de Jesus? Simplesmente vira as costas e diz para ele: vem ver. Deixa eu lhe falar uma coisa. Na nossa vida nós vamos ter... Você pode estar nesse exato momento cheio de perguntas e dúvidas a respeito da caminhada. Talvez você está perguntando e tendo dúvida a respeito do que está acontecendo na sua vida e você não está entendendo. Seja porque você foi acometido com uma doença,
ou porque você perdeu o seu emprego, ou perdeu sua fonte de renda, ou por qualquer outra situação, pecado que você está lutando, e você, Senhor, eu não estou entendendo. Quem é que ora desse jeito? Senhor, eu não estou entendendo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? Deixa eu te falar, Jesus nunca vai nos dar uma resposta. Ele vai virar para mim, para você e falar assim, segue-me. Porque a resposta que eu e você precisamos está na caminhada com Ele. Senhor, mas se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Jesus vai virar para mim, para você e falar assim, segue. Não murmure. Quanto mais rápido, mais rápido. Não murmure. Fique na sua. Vamos embora. Talvez você está perguntando, querendo resposta de Deus. Resposta que Deus vai te dar na caminhada. Que Deus vai te dar no caminho. Porque Ele vai te dar não uma resposta racional, uma resposta lógica, mas Ele vai te mostrar o porquê daquilo. Ele vai mostrar para você que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, o paralítico está andando, a vida está sendo transformada, aquele que era dependente químico largou a dependência para trás e está se integrando a Cristo, aquele que era poderoso, que vivia cheio de mulheres à sua volta, um grande empresário se rendeu a Cristo e agora está vivendo única e exclusivamente para o Senhor. Você só vai conseguir ver isso andando pelo caminho. Não tem como ver isso questionando de longe. Marta fez isso. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que aconteceu isso? Maria, a Bíblia fala que Maria chegou, se jogou aos pés de Jesus, fez a mesma pergunta, a mesma afirmação que Marta fez: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas prostrado aos pés do Senhor. Maria não queria uma resposta racional e lógica, ela queria ser acolhida por Cristo Jesus, e ela foi acolhida. Amém? Chegamos em um momento na nossa caminhada, como indivíduos e como igreja, que meramente falarmos sobre jornada cristã não é mais suficiente, nós precisamos entrar na jornada. Por isso Jesus chamou André, vem! Aqui estamos diante de uma situação que por gerações eles ouviram a respeito do Messias, e agora ele está face a face. Como eu disse lá no começo, cristianismo não é um conjunto de ensinamentos a serem seguidos, mas é uma pessoa que nós devemos seguir. Todas as demais religiões, quando nós dizemos que toda religião leva a Deus, que todo caminho leva a Deus, a Bíblia fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Amém. Todas as religiões do mundo falam a respeito dos seus ensinamentos. Segue os ensinamentos, segue os meus ensinos, segue os meus preceitos, segue o que eu estou dizendo para você. Jesus foi o único que, ao morrer, perto da sua morte, ele vira para os discípulos e fala o quê? Na ceia, faça isso em memória de mim. Lembra da minha pessoa, lembra de quem eu sou, lembra de quem eu posso ser na sua vida e do que eu quero fazer na sua vida. Não diz respeito sobre conjunto de normas, mas é uma vivência com Cristo. Chegará um momento em nossas vidas, e acredito que seja agora, onde estaremos em uma encruzilhada, onde temos diversas perguntas para Ele, e ao invés de respondê-las, Cristo dirá a mim e a você: calça os seus sapatos, pegue a estrada e siga-me. Mas Senhor, por que aconteceu isso com a minha empresa, com não sei o que lá, com aquilo outro? Por que eu perdi o meu trabalho? Calça o sapato, toma o caminho e siga-me, e eu vou mostrar a você um caminho sobremodo excelente. Chega de andar na força do braço. Talvez até aqui eu e você temos nos contentado em simplesmente ter as nossas orações respondidas, sermos bons cristãos, mas é hora de assumirmos um compromisso maior com Cristo. Eu não quero ser como a multidão que só buscava ter as suas necessidades supridas, ou como alguns discípulos que somente viam Jesus como aquele que os faria reinar no lugar dos poderosos.
ou que enxergam Jesus como um trampolim para subirem na vida. Rapaz, fulano depois que foi para a igreja, a vida dele melhorou, moço. Claro que melhorou, moço. Ele para de beber, ele para de sair para farra, ele para de gastar dinheiro com aquilo que não é pão. Sobra dinheiro mesmo. E Cristo vai colocando a casa em ordem. Mas ele não é um trampolim para você mudar de vida. Subir um status social. Tem muitos cristãos vivendo dessa forma. Eu preciso que Jesus me abençoe financeiramente. Não é esse o propósito. Ele quer mudar a sua vida. E por isso ele está tocando em áreas que te dói. E por isso ele está trazendo pecados à tona que mexe com o seu orgulho. Mas eu quero ser como discípulo amado, que tinha intimidade com Jesus, a ponto de recostar a sua cabeça no peito do Mestre. Que venhamos amar a Jesus, não pelo que Ele pode fazer por nós, mas simplesmente pelo que Ele é. Venham e vejam.